Tá, vocês estão vendo os slides aí? Tá passando? Sim. Sim. Tá ok. Então, olha só. Então, vamos ler aqui o que esse exercício está perguntando. Tá? Então, ele fala assim, olha, um exame físico. Então, eu tenho um teste novo, que é o exame físico. Foi utilizado para rastrear 250 mil mulheres contra o câncer de mama, comprovado por biópsia, e em 5 mil mulheres controle. Esse controle aqui significa mulheres sem a doença, vamos dizer assim, tá? Que não tem a doença que eu estou estudando. No caso, não tem o câncer de mama. Classificado por idade e raça, os resultados do exame físico foram positivos, ou seja, a massa foi palpada em 1.800 casos e em 800 casos controle. Então, quando ele fala caso aqui, são pessoas com câncer e caso controle são pessoas sem câncer, em que não houve evidência de câncer na biópsia. Então, caso controle é quem não houve evidência de câncer na biópsia. E aí eu tenho que fazer a tabela para colocar os dados, certo? Então, a tabela que vocês já conhecem, né? Então, aqui eu tenho a palpação da mama. Aqui eu tenho a biópsia. Né? A biópsia. Então, ela pode dar positiva, que é a doença, negativa não tem. A palpação também pode dar positiva, que pode dar negativa. Então, o que é essa palpação da mama? É aquele exame que o médico vai lá e palpa a mama em busca do quê? De uma massa, de um caroço. E essa palpação, quando tu encontra o caroço, quando tu encontra uma massa diferente da textura da mama, tu tem um exame positivo. E quando tu palpa a mama e não encontra nada, tu tem um exame negativo. Então eu quero saber o quanto que a palpação da mama acerta o diagnóstico que foi feito por biópsia. A biópsia não tem erro, né? A biópsia, para ela erra muito pouco, ela acerta que é o exame que basicamente fecha ali o diagnóstico do câncer, né? Então tu vai lá e observa aqui exatamente o que é que a pessoa tem e a biópsia fecha o diagnóstico do câncer, tá? Então eu quero comparar a biópsia, a palpação da mama com a biópsia e saber o quanto que esse exame ele é bom para dar o diagnóstico, para afastar o diagnóstico, enfim, tá? Então vamos lá. Então ele fala assim, olha, o exame físico foi usado para rastrear 250 mil mulheres contra o câncer de mama comprovado por biópsia. Então eu tenho 2.500 mulheres com câncer de mama comprovado por biópsia. E 5 mil mulheres, então 2.500 com câncer e 5 mil mulheres controle. Então são mulheres que não têm o câncer, né? Deu negativo na biópsia, vamos dizer assim. Aí o meu total é 7.500, tá? E aí ele fala aqui no texto o seguinte: os resultados do exame físico foram positivos, ou seja, a massa foi palpada em 1.800 casos. Então, o exame deu positivo aqui, ó, em 1.800 casos da doença. Então, tenho 2.500 casos. Em 1.800,
a massa foi palpada. A mama apresentava uma massa, uma massa palpável que é diferente do tecido mamário, vamos dizer assim, tá? Então, enquanto as pessoas deu negativo, a massa não foi palpada, é só eu subtrair aqui, né, que dá 700, tá? E aí ele continua, então 1.800 a massa foi palpada em 1.800 casos e 800 controle, olha, 800 controle, a massa foi palpada. Então o exame deu positivo. Então é bem aqui, ó. Eu tenho 5.000 controle, 800 a massa foi palpada. E aí, quantas pessoas deu negativo aqui? 4.200. Tá? Se eu somar aqui, vai dar 2.600, né? E se eu somar aqui, dá 4.900. E aí, acho que bateu tudo aqui, tá? Aí ele pergunta para a gente, aqui na primeira questão, ele pergunta a sensibilidade. A sensibilidade, ela são os verdadeiros positivos pelo total de doentes, que é a mesma coisa que o A sobre A mais C. Então, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, C, D. Aqui embaixo eu tenho A mais C, né? E aí eu pego o total de positivos em relação ao total de doentes. Então, dá 1.800 dividido por 2.500. Tá, e aí a gente faz a conta ali rapidinho. E observa lá, ó, 1.800 dividido por 2.500. Deu 72%. Tá? Então, a sensibilidade foi de 72%. A gente vem aqui para a pergunta 2, que é a especificidade. Vou colocar só o E, né? E o S. Então, a especificidade ela é a mesma coisa que o verdadeiro negativo pelo total de não doentes. Isso é a mesma coisa que o D de dado, tá? Dividido por B mais D. E aí o D de dado é 4.200 e o B mais D é o total de não doentes, que é 5.000. E aí tu chega aqui a um valor de 84%. Certo? Então a especificidade é 84%. Então, essa palpação da mama entre as mulheres com câncer de mama, 72%, 70% mais ou menos, consegue encontrar uma massa palpável. Então, o médico, no caso aqui, o exame físico, pessoal, é um médico palpando a mama, não é o autoexame, tá? Vamos dizer assim, é um médico treinado. Ele vai fazer o exame da palpação, vai em busca de um nódulo ali, com certeza já foi feita uma avaliação de idade, história familiar, né? Com fatores de risco. E aí ele vai lá, faz o exame em busca desse nódulo. Tá? Tem uma técnica
Deve ter nos livros de propedêutica essa técnica, né? Para saber como fazer o exame corretamente. Tem que usar a técnica também, não é de qualquer jeito. E aí, de 100 mulheres com câncer de mama, só 72 têm um nódulo palpável, vamos dizer assim, tá? E também tu pode observar aqui que se pegar 100 mulheres sem câncer de mama, 84% não tem um nódulo palpável. Só que eu tenho aqui o complementar para 100, né? Que é 16. O que é esse 16 aqui? Esse 16 são mulheres que têm nódulo, mas não é câncer de mama, tá? Então, pode a mulher ter nódulo na mama? Pode ter uma massa palpável na mama diferente? Pode. E não ser câncer de mama? Tem. Tem essa possibilidade. Tá? Das mulheres saudáveis, em torno de 16% tem nódulo na mama, mas não é câncer. Tá? Mas o que interessa para a gente é a especificidade. Tá? Então, se tu não tem um nódulo, a chance de tu não ter um câncer é de 84%. Aí a gente vem aqui porque, do ponto de vista clínico, seria o mais importante, que é o valor preditivo positivo. Esse valor preditivo positivo é o total, né, de verdadeiro positivo dividido pelos total de positivos. Eu também posso dizer que é o A dividido por A mais B. Tá? E aí, fazendo o cálculo, vai ficar aqui, ó, 180 por 260. 180 não, 1.800 por 2.600. Tá? E aí, esse resultado aí, ele vai me dar 1.800 dividido por 2.600, dá 69,2. Tá ok? E aí, está aqui os resultados, né? A sensibilidade, que é a probabilidade da pessoa com a doença ter o teste positivo, a especificidade, probabilidade da pessoa sem a doença ter o teste negativo, e o valor preditivo positivo, que é a probabilidade da pessoa com teste positivo ter a doença. Então, vamos imaginar o seguinte, que tu faça o exame aí, ou alguém especializado faça o exame e encontre uma massa, encontre um nódulo. A pergunta é, qual é a probabilidade de você ter o câncer de mama? É de 70% praticamente, é esse valor aqui. Tá? Então, seria mais ou menos essa probabilidade da pessoa ter o câncer de mama é de 69,2%. Ixi. Bugou tudo aqui. Vou escrever aqui para o lado para ver se melhora. Então, esse resultado aqui, é em torno de 70%, vamos dizer assim, né? É a probabilidade de tu ter o câncer de mama, dado que tu tenha massa palpável na mama, tá? E aí, naturalmente, tem ali os 30%,
né, que são pessoas que têm câncer de mama. Não, são pessoas que deram positivas, mas não têm o câncer de mama. Tá? Então, nem sempre a massa palpável na mama, ela quer dizer que a pessoa tem o câncer de mama. Mas tem uma probabilidade considerável, né, de 70%. Tá? Então, se tu sentiu que tem a massa palpável, ou algum exame mostrou isso, tu tem ali uma probabilidade já um pouco grande de ter o câncer de mama. Aí, mas tem um fator que é mais importante, que é a história familiar, né? Então, o câncer de mama, ele é uma doença assim que, se tu diagnosticar rápido, tem uma grande chance de tu não morrer e tem uma grande chance de tu não ter sequela, né? Não ter uma sequela física do câncer de mama. Então, é importante assim, se tu tem história familiar, tu já tem mais de 30, 40 anos, não sei nem qual é a idade exata, mas tu deve fazer o acompanhamento, né? Anual. Mesma coisa do homem com câncer de próstata, né? Tem que fazer o acompanhamento para diagnosticar precoce. E aí tu tem ali os benefícios, o tratamento, a mortalidade é menor, o risco de morrer, enfim. Uma das formas é através do exame, né? O exame da palpação da mama, ele tem um valor, né? Ele tem um valor ali de, aqui, ó, dá 70% mais ou menos aí o valor preditivo positivo dele. Então, ele serve, é um exame barato, né? Um exame rápido, barato, só precisa da consulta médica mesmo, um médico especializado, treinado, para ele fazer a palpação e identificar. Não sei se o enfermeiro faz também esse exame, né? Tem que ver no rol de procedimentos se vocês podem fazer, se vocês fazem, e aí tem que saber como é que faz o treinamento e tudo para tomar as decisões, para orientar o paciente a partir desse resultado do exame. Tá legal? Enfim. Assim, isso aqui é um exame, né? Mas existe um conjunto de coisas que se somam aqui para tu ter uma orientação, vamos dizer assim, um protocolo. Então, é feita anamnese, né? É feito exame físico, na anamnese tu vê a história familiar, tem várias perguntas que envolvem a questão do câncer de mama, né? E aí, juntando tudo isso, mais o exame físico, tu pode tomar a decisão de dizer, não, bora confirmar isso, fazer a biópsia ou não, tá? Aí aqui tem um estudo que mostra isso um pouco, desse valor preditivo da distensão de alça intestinal em radiografia no prognóstico de enterocolite necrosante. Então, aqui é um estudo que ele quer mostrar para a gente o quanto que essa radiografia aqui ela serve para dar o prognóstico, né? Quanto que ela serve para dar o prognóstico da doença? Aí é um artigo, né? Tá aqui os autores, é dessa revista brasileira de radiologia, né? Foi publicado em 2007. E aí eu mostro alguns resultados. Olha. O objetivo é isso. Eu tento observar a distensão da alça intestinal e aí eu vou cruzar essa distensão com o desfecho em neonatos, que são intervenção cirúrgica, complicações e mortalidade. Tá? Então, ele fala aqui, olha, a enterocolite necrosante é uma emergência gastrointestinal, mais comum em neonatos, é a principal causa de óbito gastrointestinal nesta população, acomete 11% dos recém-nascidos, com peso menor que 1.500, sendo que a taxa de mortalidade chega a 40%, né? E aí a radiografia do abdômen, elas são solicitadas na admissão do paciente com suspeita de enterocolite necrosante,
auxiliando nas condutas iniciais. Além disso, oferece informações sobre a progressão da doença, incluindo a detecção das complicações da enterocolite necrosante, bem como alertas sobre o risco de perfuração e presença de alça distendida. E aí, ele fala aqui, no método, foram 53 pacientes, aí ele obteve aqui os raios-x, né, do abdômen, obtida no momento da suspeita do diagnóstico, e aí ele traçou aqui alguns diâmetros, né, que ele chama aqui, olha, de AD. Não sei se dá para ver na imagem de vocês aí, na tela de vocês, mas seria essa... Eu acho que quando eu mandar a aula lá é melhor para ver, tá? Mas bem aqui, seria essa distância aqui, tá? Seria a alça distendida. Então, ele anotou quantos centímetros de alça tinha distendida aqui, tá? Ele também fez o seguinte, ele pegou como referência a borda superior da primeira vértebra lombar e a borda inferior da segunda vértebra, que é bem aqui, ó. Deve ser essa medida aqui de L1, L2, tá? E também ele pegou os pedículos laterais de L1, que deve ser essa medida bem... Essa aqui é L1, L2, essa aqui deve ser a dos pedículos, ó. Tá? Então, isso aqui é um raio-x, eu tenho a alça aqui, e eu tenho essas duas referências no corpo do neonato, tá? Aí, olha o que ele fez. Ele estabeleceu a associação, que é a relação, olha. Alça distendida L1, L2 e alça distendida L1. Aí essa medida foi considerada como um possível determinante do potencial de complicação, intervenção cirúrgica e mortalidade. Aí, bora ver aqui os resultados. Ó, de todas essas medidas aqui, algumas pessoas não tiveram intervenção, outras tiveram. E olha lá, a alça distendida em milímetro, não é centímetro, é milímetro. Ela foi, no pessoal que teve intervenção cirúrgica, ela foi em torno de 21 milímetros. No pessoal que não teve intervenção, ela foi 16. Quando eu comparo 21 com 16, dá significativo. Esse p-valor aqui ele é menor que 0,05. Aí é questão de estatística, mas aqui está dizendo o seguinte, que tem diferença significativa, né, entre... diferença estatisticamente significante entre a alça distendida, entre o comprimento da alça distendida em quem não fez a cirurgia comparado em quem fez a cirurgia. A outra relação, que é a divisão da alça distendida com o parâmetro L1, L2, aqui deu 1,9 e aqui deu 1,42. Também deu diferença significativa, olha, de 0,04, que deu menor que 0,5. Tá? Então, tem diferença significativa entre a relação alça distendida L1 L2. Quando eu olho para a alça distendida L1, que é aquela marcação lateral, né, de um lado para o outro, não deu diferença. Aqui deu 1,47, aqui deu 1,63. Então, não deu diferença significativa. É como se isso aqui fosse igual. Tá? 1,47 e 1,43. Tá? Então, para prognóstico, serviu a distensão, área distendida em milímetro e a relação alça distendida e L1, L2. Tá? Agora, bora ver para complicações. A mesma coisa para complicação. Olha. A alça distendida, ela deu diferente, uma diferença significativa em relação no grupo com complicação e o grupo sem complicação. Ó, deu diferença. Aqui deu 17 milímetros, aqui deu 24. Deu diferença significativa. Na relação alça distendida L1 L2, também deu diferença. Por isso que está marcado aqui. Tá? E já na relação alça distendida L1, já não deu. Aqui é como se fosse igual. Tá? Então, assim, essa espessura de alça
essa distensão da alça de 24, ela sugere complicação. É como se ela tivesse ali dando um prognóstico para a pessoa que aquela criança vai ter complicação, tá? E para morte, aqui está errado, porque eu marquei aqui essa parte de cima, mas o certo era eu marcar só isso aqui, tá, pessoal? Tá? Essa parte de cima aqui é igual. Não deu diferença com relação à morte, a distensão da alça, tá? Quem não morreu é 18, quem morreu é 21, e não tem diferença, significação iguais. O único que deu diferente foi aqui, ó. Deu 1,22 a relação alça distendida com L1 e L2, e aqui deu 1,51. Tá? Então aqui deu diferente, aqui também não deu diferença significativa, é como se fosse igual. Tá? Então, para morte, né, um fator de prognóstico para morte é esse aqui, somente esse. Alça distendida, a relação alça distendida pela distância L1, L2. Tá? Só isso. O resto não deu como fator de prognóstico. Tá? Aí, tem também aqui um outro exemplo. Tá? Então, assim, eu usei aqui um exame para tentar dar o prognóstico da doença. Tá? Cruzando com alguns desfechos. Tá? Como foi mostrado aqui. São esses aqui. Tá? O outro exemplo que a gente tem aqui é a comparação da papel da ultrassonografia transretal da próstata na detecção precoce do câncer prostático. Então, eu tenho lá a ultrassonografia, é um exame invasivo, né? Não, assim, ainda fica ali no meio externo, né? Vamos dizer assim. Tem um risco muito menor, é muito mais barato. Então, eu preciso saber o quanto que essa ultrassonografia é boa para ajudar ali no diagnóstico do câncer de próstata. Tá? Então, o objetivo desse estudo é determinar o papel real da ultrassonografia da próstata, notadamente associada ao Doppler colorido, né, que ela desempenha no diagnóstico de lesões malignas da próstata. Então, vocês vão ver que ele faz o seguinte: ele pega o ultrassom, compara com a biópsia, depois ele pega o ultrassom mais o Doppler colorido. E aí ele compara com a biópsia também. Então, eu posso fazer até isso, pessoal. Eu tenho um teste isolado e eu tenho esse teste combinado com outro. E aí eu vejo se só um é bom, quanto que um é bom, essa primeira situação, e essa segunda situação aqui, que é ele com dor, tá? Então, qual é o método que foi utilizado? Então, foram estudados prospectivamente, né, 84 pacientes submetidos à biópsia, guiada por ultrassom transretal. Em todos os pacientes foram feitos estudo do Doppler colorido, a procura de focos de hipervascularização e o exame ultrassonográfico habitual. Tá? Os resultados foram comparados com o diagnóstico histopatológico obtido, que é o histopatológico é o da biópsia. Tá? E aí, o que acontece? Lá no artigo, ele te mostra o que é uma glândula normal. Então, essa imagem aqui, ele tenta dizer para ti, quando ele faz o ultrassom, qual é uma próstata normal? Aí ele mostra aqui para ti. Tá? Então, aqui é como se fosse um... Talvez na aula, quando vocês pegarem o PDF, é melhor de ver, tá? Talvez. Então, isso aqui é como se fosse a próstata, né? Então, tem uma zona periférica aqui, tem uma zona interna. E aí, isso aqui é o normal.
é a imagem que caracteriza a glândula como normal, vamos dizer assim. Tá? Então, ele fala que aspecto normal da glândula prostática, a ultrassonografia, dá para ver uma zona periférica homogênea e mais ecogênica do que a glândula central. Tá? E aí, aqui ele está mostrando o que seria uma imagem de uma glândula alterada. Então, tem nódulos hipoecóicos na zona periférica do lobo direito, que é o A, na figura A. Então, bem aqui, ó, tá vendo essa imagem aqui? O que tem nessa imagem? O que ele parece dizer que tem, eu não sou especialista em imagem, né? Mas o que parece aqui é que essa zona hiperecóica, né? Hipo é pouco, ecóico, né? Deve ser o quanto que ele dá de eco, fica preto na imagem. Então, essa zona hipoecóica, que é mais preta aqui, ela deve significar a alteração. Deve ser isso aqui, deve ser o câncer, a alteração no tecido que represente o câncer de próstata, tá? Então, aqui é como se eu tivesse uma imagem positiva. Então, quando eu olho essa imagem, eu tenho um resultado positivo para o câncer de próstata. Aqui do lado, ele fala Doppler colorido, observa-se aumento da vascularização focal em B. Então, tá bem aqui, ó. Essa região aqui já é um Doppler colorido, então tem observação daqui desse aumento da vascularização, né? É como se tivesse, que é onde tem um tumor, ocorre um aumento dessa vascularização dessa área para alimentar o tumor, vamos dizer assim, né? Está dentro da fisiopatologia do câncer, né? E aí ele pega e dá outra imagem aqui, olha. Nódulo na zona periférica direita, que seria positivo o exame. Aqui, ó, esses pontos vermelhos aqui, ó, seria áreas de hipervascularização no interior, tá? E aí ele consideraria isso aqui também como positivo para o câncer. Aí ele mostra outras imagens aqui, tá? E aqui também, olha, também nódulo hipercóico, que aí aparece o vermelhinho, né? Aqui, que é esse vermelho é atividade, é para ver o fluxo sanguíneo. Como se tivesse aumentado o fluxo sanguíneo naquela área lá, além do normal, tá? E aí tem outra imagem mostrando essas imagens que ele mostrou, ele tentou mostrar para ti o que ele considerou positivo quando ele fez o exame e o que ele considerou negativo. Tá? É como se fosse para definir esses critérios. O que mostrou positivo e o que mostrou negativo. E aí ele vem aqui e faz, olha, no quadro 1, correlação dos achados ultrassonográficos e histopatológicos. Então, tem ultrassonografia, né? Então, tem suspeito, não suspeito, e adenocarcinoma é como se fosse a biópsia. É a biópsia, na verdade. Tá? A biópsia e aqui a ultrassonografia. Aqui ele já faz a biópsia, que não está claro, mas aqui é como se tivesse a biópsia, ou tivesse a ultrassonografia mais o Doppler. E aí ele compara a ultrassonografia com a biópsia. Tá? Aí a pergunta aqui, então tem os dados aqui, que é o A, né? Lembra lá o A, o B, o C, o D de dado, a mesma coisa aqui é o A, o B, o C, o D de dado. E aí ele compara e pergunta qual o papel da ultrassonografia de próstata associada ao Doppler colorido no diagnóstico de lesão maligna da próstata. Tá? Aí a gente tem que calcular. O cálculo, aqui está a referência, tá, pessoal, do estudo. Tá? Se alguém quiser pegar o estudo primário, tá? Aqui a conclusão, mas eu queria mostrar para... Aí, assim, como é que a gente faz isso aqui? O que daria para fazer? Olha, eu posso fazer um quadro aqui, colocando assim, olha, ultrassom. Aí, bem aqui, olha,
ultrassom mais Doppler. Peraí, tem 2L, né? 2P, na verdade. Aqui seria ultrassom mais Doppler. E aqui eu colocaria as medidas, por exemplo, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, tá? E aí eu faço o cálculo aqui e coloco o resultado dos dois aqui. E aí eu comparo. Então vamos lá, sensibilidade aqui é 21/31. Né? A sensibilidade no ultrassom é 21/31. Esse resultado dá quanto? Quantos por cento? 67,7, ó. Aí eu pego esse resultado e coloco aqui, ó. 67,7. Agora eu vou fazer o cálculo para cá, ó. Sensibilidade com Doppler fica 18/31. E aí a gente vê aqui, quanto é que fica 18? Dá 58. Então aqui já dá 58%. Aí a especificidade aqui, ó, vai ficar, ó, 28/53. Dá 52,8. Certo? Então aqui eu coloco 52,8. E aqui a especificidade dá 42/53, ó. Vamos ver aqui. 79,2. Aqui já deu, olha, quase 80%. Provavelmente é bom para afastar o diagnóstico, né? Esse exame lá, tu não manda o cara, né? Prova que ajude, né? Aqui, o valor preditivo positivo, por exemplo, o valor preditivo positivo é 21/46, ó, que é o verdadeiro positivo pelo total de positivo. Então, fica 21/46, 45,6. Na verdade, não é muito bom, não. Para fechar o diagnóstico, fica muita dúvida. Olha, 45 dá menos de 50%, né? E aqui o verdadeiro positivo para cá para o Doppler vai ficar como? 18/29. Valor preditivo positivo. Aí, ó, 18 dividido por 29 é igual a 62%. Aí eu coloco aqui 62%. E o valor preditivo negativo aqui, ó, vai ser 28/38. Vamos ver lá, 28 dividido por 38 deu 73,6%.
Então, eu coloco aqui. E agora aqui o valor preditivo negativo vai ser quanto? 42 por 55. Vamos ver quanto dá. 76,3. Ó. Aí eu coloco aqui. E aí eu comparo, né? Olha, sensibilidade. Sensibilidade. No ultrassom e ultrassom com Doppler. Especificidade, ó. Valor preditivo positivo. Valor preditivo negativo, ó. Então, observa aqui, por exemplo, que ele melhora um pouco o desempenho, né? Pode ver que dá, só perde aqui na sensibilidade, olha, mas na especificidade aumenta. Então, quando tu junta os dois, melhora um pouco o resultado com relação à biópsia, né? Só ele, o resultado é muito ruim, aí aumenta quando tu faz o Doppler junto, tá? Aí aqui tem a conclusão, mesmo com a associação do Doppler colorido, a ultrassonografia transretal não possui capacidade. A conclusão foi essa, tá? Que a gente tem que estudar um pouco da dinâmica da doença, né? Aqui eu estou mostrando mais um cálculo para vocês. Então, ela não possui capacidade suficiente para definir através de seus achados quais pacientes devem ou não realizar a biópsia. Tá? Então, ela não serve ali como parâmetro para encaminhar para a biópsia. Tá? Aí a outra situação que é o seguinte, a gente fez a seguinte constatação. Até agora, perguntamos o quão bom é um teste para distinguir pessoas doentes de pessoas não doentes. Né? Então, basicamente, sensibilidade, especificidade é para saber isso. O quão bom é um teste para separar essas pessoas. Então, quando eu pergunto quão bom é um teste, eu me refiro à validade do teste. Então, é como se eu quisesse saber a validade desse teste. Quanto que ele é válido, tá? Agora, se eu perguntar assim, podem os resultados obtidos serem reproduzidos se o teste for repetido? Então, se eu fizer o teste lá, a primeira vez, ele dá positivo. A segunda vez, ele dá positivo. A terceira vez, ele dá negativo. Então, eu quero saber se eu consigo reproduzir esse teste. Aí, o nome disso é confiabilidade. Então, se eu repetir o teste, em que proporção ele dá o mesmo resultado? Em 10%, em 90%? Porque pode acontecer isso. Tu faz o teste, a primeira vez dá positivo, a segunda vez dá positivo, a terceira vez dá negativo. Aí, quando eu quero saber o quanto que há em concordância em relação a esse teste, aí eu chamo isso de confiabilidade do teste. A gente tem que estudar a confiabilidade do teste. Tá? Então, o que acontece? Tem fatores que influenciam na variação dos resultados. Né? Por exemplo, os fatores intrassujeitos, né? Que são variações nos elementos individuais, tá? São variações nos elementos individuais. Só um minuto. Então, tem a variação intrassujeito,
que é a variação nos elementos individuais, e tem a variação intra-observador, que é a variação em quem está lendo. O que é essa variação intra-sujeito? São alterações que são pessoas que têm talvez alguma condição fora do padrão da maioria. Por exemplo, o coração ele fica mais para o lado esquerdo, né? O átrio direito. O átrio esquerdo fica mais para o lado esquerdo. Por isso que ele é esquerdo. Tem gente que o coração fica mais para o lado direito, né? Tem gente que não tem um ligamento do joelho. Tem um ligamento no joelho chamado cruzado anterior. Tem gente que nasce sem o ligamento. E aí tem uma vida normal, e aí um dia descobre porque força ali a pé, o joelho, né? E aí descobre que não tem ligamento. Né? Então tem essas variações intra-sujeito que podem alterar ali o resultado do exame, quando repetido. Tá? E a alteração intra-observador é quando tu tem pessoas fazendo o exame com critérios diferentes. Então, tu avalia a pressão do paciente, tu dá um diagnóstico. Aí o teu amigo lá avalia, usando outros critérios, dá outro diagnóstico. Entendeu? Avalia de outra forma, ou sei lá, não tem uma concordância, alguma coisa assim. Então, se tenta medir o quanto que esse teste é reprodutível. Aí a gente chama isso de confiabilidade do teste. Tá? Então, olha só, 2 observadores geralmente não produzem o mesmo resultado. Aí eu quero saber a extensão. Né? Então, a extensão na qual os observadores concordam ou não. É um importante assunto se considerarmos o exame físico, os testes laboratoriais e outros meios de avaliar as características humanas. Deste modo, necessitamos ser capazes de expressar a extensão em termos quantitativos. Tá? Então, a expressão com que isso ocorre em termos quantitativos. Aí, o que é feito? É feito uma coisa chamada de porcentagem de concordância. Tá? Então, tem também o índice de capa, mas a gente não vai ver, que é mais para estatística. Tá? Aqui a porcentagem de concordância, como é que a gente faz? A gente vai ter um observador 1 e vai ter um observador 2. Tá? O observador 1 ele diz que o exame deu positivo para ele. Ele olhou o raio-x e diz que deu positivo. O observador 2 também. Quando eles concordam, eu chamo de A. Deu positivo para o 1, deu positivo para o 2, eu chamo de A. Mas olha o que acontece aqui. O número 1, o observador 1 falou que deu negativo. O 2 disse que deu positivo, então eu tenho B. Tá? Que eles discordam. Aqui também, ó, o 1 falou que deu positivo, o 2 falou que deu negativo. Tá? E o observador 1 deu negativo e o 2 negativo D. O que acontece? Quando eu for calcular a porcentagem de concordância, eles sugerem que a gente tire essa letra D do cálculo. Ela seria assim, a porcentagem de concordância. O A dividido pelo total, né? Então, do total de possibilidades, quantos por cento que eles concordam? Então, seria o A mais B mais C mais D. Aí eles pedem para te cortar esse D aqui do cálculo. Tira essa letra D aqui. Por quê? Essa letra D geralmente é um número grande. Por que é um número grande? Porque a maioria das pessoas não tem doença. Se tu pegar, por exemplo, um hospital lá, tu pega os raios-x lá, que são feitos na entrada do paciente, muitos raios-x dão negativo, então normal. É a maioria, essa turma aqui é a maioria. Então, quando eu coloco um número grande aqui embaixo, essa porcentagem distorce, ela puxa para menos. Então, eu recomendo que a gente use
somente para calcular a porcentagem de concordância, o quanto que eles concordam dividido pelo total sem o D de dado, que é o pessoal que está saudável, vamos dizer assim. Porque os dois dão negativo, muito provavelmente está saudável. Tá? E aí, tu tem essa situação aqui, ó. A probabilidade de concordância é o A, que é quando eles concordam com o resultado do exame, dividido por A mais B mais C vezes 100, aí vai dar uma porcentagem do resultado. Tá? Por exemplo, aqui, olha, tu tem um exame aí, um exercício, não um exame mostrando. Foi solicitado, né, a 2 médicos para classificarem 100 raios-x de tórax como anormal e normal. Só um cuidado aqui, pessoal, que é o seguinte: anormal quer dizer que o teste deu positivo, tá? Normal quer dizer que o teste deu negativo. A mesma coisa aqui, ó. Anormal deu positivo e normal deu negativo, tá? Então, anormal, normal, a sua escolha, a comparação de suas classificações é mostrada na tabela, tá? Então, esses 100 raios-x aqui, eles foram avaliados pelo médico 1 e pelo médico 2. E aí eles classificaram ali como eles achavam que era normal e o anormal. Como é que eu calculo a porcentagem de concordância? Eu vou pegar o A, aqui é o A, aqui é o B, o C, o D, e aí eu vou pegar o A, porcentagem de concordância é igual ao A, dividido por A mais B mais C. Eu não coloco o D de dado, tá? Só voltando aqui, porque isso aqui vai multiplicar por 100, tá? Que eu vou apresentar em porcentagem. E aí, quanto é o A? 40. Quanto é o A mais B mais C? O A é 40, mais o B que é 20, mais o C que é 10. Fica 40 por 70, né? Quanto é que dá esse 40 por 70 aí? R$ 57,1. Ah, tá. Deixa eu só botar aqui para não perder o... Pera aí. Fica 40... Porque senão depois a fórmula vai parecer esquisita, porque eu não estou colocando os valores, né? Então, isso aqui vai multiplicar por 100. Aí eu vou ter 40 por 70 vezes 100. E aí esse resultado dá 57,1%. Certo? Então, olha só. O quanto que esses médicos concordam na hora de dar o diagnóstico? 57%. É baixo, né? Ou seja, cada um está dando o diagnóstico de um jeito. Está usando um critério. E aí, o que é preciso? É preciso tu ver esse problema aí, tentar resolver esse problema. Né? Para saber, olha, está faltando treinamento, será que precisa ter um consenso ali, estudar um consenso, fazer uma capacitação, uma educação continuada no hospital, no local, né? Para isso que serve a educação continuada, né? Para ficar trazendo esses protocolos, esses critérios diagnósticos, e ficar capacitando o pessoal, treinando até que o ideal era que eu tivesse aqui um valor perto de 100 lá, 98% de concordância, né? Que aí quer dizer que eu estou ali bem próximo do consenso, do padrão, né? E essa concordância muito baixa é ruim, né? Que aí quem que está certo?
né? Tu vê lá, o cara dá positivo, o outro dá negativo. Muitos casos ali, por exemplo, aqui, 57, bora arredondar para 60. 60% concorda. Os outros 40, um dá positivo, outro dá negativo. Um dá positivo, outro dá negativo. Ou seja, não concorda. Não bate a concordância. Então, isso é uma medida aqui. Tem também o índice de capa, mas é mais da estatística, tá? Mas isso aqui é uma medida para avaliar confiabilidade. Certo? Confiabilidade do teste. O quanto que ele é confiável. Tá? O que a gente viu lá de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, isso aqui é para ver a validade do teste. Certo? E aí a porcentagem de concordância para ver a confiabilidade. Tá ok? Aqui é para mostrar a relação entre a validade e a confiabilidade. Tá? Então, olha o que acontece. Imagina que tu tenha um teste que ele identifique os resultados de uma população e esses resultados eles dão bem próximo um do outro, vamos dizer assim. Então, ele de certa forma, ele é um teste confiável, por quê? Porque ele aproxima bem quando ele mede. Então, por exemplo, quando ele mede a pressão arterial, ele consegue identificar todas as pressões que estão dando, só que ela num nível diferente, vamos dizer assim. O valor verdadeiro está aqui, ele encontra um resultado maior. Mas não para um paciente. Ele encontra maior para todos, vamos dizer assim. Então, é como se todos estivessem nesse nível maior. Então, ele é um teste confiável, mas não é válido, porque ele se afasta muito da realidade. Aí eu posso também ter uma situação que é o seguinte, eu tenho um teste aqui, que ele é válido, então ele tá dentro aqui dos resultados, tá? Do resultado verdadeiro, tá? Ele chega perto, só que ele varia muito. Então, se aqui a média da pressão fosse 120, ele encontra também valores muito baixos, tipo de 90, e muito alto, tipo de 140. Ou seja, a amplitude dele, o desvio dele é muito grande. Ele classifica como doente pessoas com pressão bem mais baixa e muito mais alta, vamos dizer assim. Então, o resultado, ele é válido, mas ele não é confiável, porque tem uma variabilidade muito grande. Ó. Isso aqui é variabilidade. Então, a variabilidade é muito grande, a amplitude com que ele atinge ali o resultado. E aqui eu tenho o quê? Um teste que é válido e confiável. Ou seja, ele está em cima do valor verdadeiro. A maioria das pessoas, que é esse ponto mais alto, ele identifica, e é o valor verdadeiro, e ele varia pouco. Ó, e tem uma variabilidade pequena. Tá? E tem uma variabilidade pequena. Aqui, por exemplo, se a pressão normal aqui é 120, ele encontra aqui, ó, 118 no mínimo e 122 aqui no máximo. Ele tem uma variabilidade em relação ao resultado pequeno. Então, eu tenho um teste aqui. Se eu for comparar esses três testes aqui, vamos dizer que aqui seja um esfingo tipo 1, aqui o esfingo tipo 2, aqui o esfingo tipo 3. Esse 3 ele é o melhor. Ele tem melhor validade e maior confiabilidade. Esse aqui, ele puxa para cima a pressão. Ele mede lá
ele sobreestima a pressão, ele varia pouco, mas ele erra aqui o alvo. E esse aqui, ele acerta o alvo, mas ele varia muito, tem uma variabilidade muito grande. Tá? E esse daqui seria o melhor, que ele é válido e confiável, ele varia pouco e ele acerta exatamente em cima do alvo onde está a doença. Tá? Vocês têm uma pergunta? Hein, pessoal? Terminou essa aula de teste diagnóstico, tá? Depois vai ter só exercício, mas quando for para a nossa revisão. E aí, vocês têm alguma pergunta sobre esses assuntos aí? Estão me ouvindo? Sim, professor. Tá. Então, olha só, eu vou baixar agora a aula, eu vou subir lá para o YouTube para botar na plataforma de vocês, aí eu vou botar também o PDF da aula. Tá legal? Então, bom, vou parar aqui a gravação, tá? Bom dia a todos e até a próxima.